Vyadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai começar a leitura do capítulo 2, o Dinacharya Dhyayam. Então, o segundo capítulo do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam, o capítulo que ele fala sobre as rotinas diárias, né? E ele começa com o shloka de introdução, todo o capítulo começa muito parecido, né? Praticamente igual. Então, se vocês voltarem lá no primeiro capítulo ou segundo capítulo dessa série, vocês vão ver que eu li um shloka muito parecido para a abertura do primeiro capítulo. E aí ele diz o seguinte: Athato Dinacharya Dhyayam Vyakyasyamaha Itihasmahura Treyadayo Maharshayaha. Eu já fiz a análise do sânscrito disso lá atrás, então se vocês tiverem dúvida, volta lá, né? Só lembrando a vocês que ele está dizendo Atha. Então, de agora em diante, a gente vai falar sobre Dinacharya. Din significa o dia, né? Então, Dinacharya são tipo as rotinas, as disciplinas do dia a dia, né? Adhyayam é o capítulo, né? Vyakyasyamaha, isso foi dito, né? Isso foi explicado, isso vai ser explicado, desculpa. Agora em diante, esse capítulo vai ser explicado. Iti ha smahuhu atreyadayaha maharshayaha. Então, smahuhu significa um passado mais perfeito, né? Então, é da maneira que foi dito, né? Da maneira que foi falado, né? Por Atreyadayaha. Então, Atreya Purnavasu, que é o guru do Agnivesha, né? É o grande guru que é representado lá no livro Charaka Samhita. E ele fala, não é só o Atreya não, tá, gente? É o Atreya Adi, Atreyadayaha. Então, Atreya e Adi, Atreya e etc, né? Então, grandes gurus como o Atreya e outros gurus também. Então, aqui ele já está deixando a brechinha para dizer, olha, eu estou tirando muitas coisas aqui do Atreya Purnavasu. Então, o Ashtanga Hridayam, ele é grandemente baseado no Charaka Samhita, no Agnivesha Tantra, mas ele não é exclusivamente baseado no Agnivesha Tantra. Então, esse Adi está dizendo, tem outros gurus que eu também fui lá beber da fonte deles, como, por exemplo, o chamado Dhanvantari, que foi o guru do Sushruta, né? O Sushruta Samhita, ele não agradece ao Atreya, né? O guru do Sushruta era o chamado Dhanvantari, que Dhanvantari é um título, né, na verdade, é um grande médico, né, o maior médico de todos, e não é à toa que a divindade, né, do hinduísmo, que é considerada o deus do Ayurveda, se chama Dhanvantari também, que é um título, né, médico. Então, Maharshayaha, eles são Maharshis, eles são grandes sábios. Então, o que ele está dizendo é assim, agora eu vou começar a exposição do capítulo Dinacharya, o capítulo sobre as rotinas diárias, mas olha, esse capítulo aí, gente, não fui eu que inventei isso não, tá? O Vagbhata se explica. Isso aí foi explicado, Smahuhu, por grandes sábios da antiguidade, como Atreya Purnavasu e outros sábios, tá? Então o Vagbhata, ele tá aqui meio que lavando as mãos, da mesma forma que eu também lavo as minhas. Eu, Matheus, quando eu ensino Ayurveda, eu digo, eu ensino Ayurveda de acordo com os Samhitas. Então, nada do que eu estou ensinando aqui foi o Matheus que inventou. E quando o Matheus inventa alguma coisa, eu digo, galera, isso aí, ó, não tá no Vagbhata, não tá no Charaka, isso aí é o Matheus, tá? Isso aí é uma ideia que o Matheus teve. Então, um bom exemplo disso é o meu modelo pedagógico que eu chamo de os 4 pilares da saúde, né? Você não vai achar isso colocado dessa maneira nos Samhitas, né? Porque isso é uma construção pedagógica que eu criei, né? Então, não é para dizer que se eu criei está errado, isso tem base lá nos Samhitas, mas a gente tem que sempre, dentro do Ayurveda, ter muito clareza nas fontes, né? Então, da onde que saiu esse conhecimento? Quando eu estou dizendo para vocês que isso é melhor, que o arroz vermelho é melhor do que o arroz basmati, por exemplo, de onde está saindo essa informação? Foi o Matheus que inventou? E tudo bem, se foi o Matheus que inventou, com base em que ele inventou isso? Ou então não foi o Matheus que inventou, isso está claramente lá no Charaka. Por exemplo, o caso do arroz vermelho está claramente ipsilíteres no Charaka Samhita. Então, o Matheus nem precisa pensar sobre esse assunto muito, está lá claramente escrito. Então, o Vagbhata, ele meio que lava as mãos aqui dele, né, dizendo, olha, isso aí que eu vou te falar foi transmitido diretamente de grandes sábios como Atreya Purnavasu, entre outros. E aí ele começa com primeira metade do primeiro shloka e ele diz,
Brahme Muhurta Utishtet Swastorakshartamayushaha. Então, na versão que eu uso desse Samhita, ele corta o primeiro shloka, né? E ele analisa só essa primeira metadinha, e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Brahme Muhurta. Então, um Muhurta é uma medida de tempo, né, clássica dentro do conhecimento védico, não só dentro do Ayurveda. Então, a gente diz que um Muhurta tem mais ou menos 48 minutos do que seria a nossa minutagem de hoje em dia, né? Então, um Muhurta tem 48 segundos, ou 30 kala, que é uma medida de tempo também dentro do... A medida de tempo clássica diz assim: um Muhurta tem 30 kalas e um kala tem 30 kashtas. Então, é como se fosse um minuto, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, dentro do conhecimento védico tradicional, essa divisão não é feita 1 hora, 60 minutos e 60 segundos. É feita um Muhurta, 30 kalas, 30 kashtas, tá? Isso não é relevante pra gente na prática, na verdade, vocês não precisam memorizar isso. Só estou contextualizando aqui porque ele usa esse termo Brahma Muhurta e a gente precisa entender de onde que vem essa ideia, né? Então, tradicionalmente, o dia ele era dividido em 30 Muhurtas, tá? Ou então em 8 yamas. São medidas de tempo diferentes. Eu não estou tentando confundir vocês, tá, gente? Só estou tentando dar aqui um mini panoramazinho dessa história aí. Então, você tem num dia 30 muhurtas e você consegue achar isso no Google, se você colocar lá os nomes de todos os muhurtas, né? Então, e nesses 30 muhurtas, cada um mais ou menos 48 minutos. Se você somar 30 vezes 48, dá mais ou menos aí as nossas 24 horas de hoje em dia também. E aí o Brahma Muhurta, ele é um horário específico, isso é bastante controverso, tá? Eu estou simplificando para vocês, tem autores que dizem uma coisa, tem autores que dizem outra, eu vou meio que unificar essas ideias todas para ficar, só para a gente trabalhar com uma certa clareza, né? Então, o consenso mais sobre o qual a maioria das pessoas concorda é o seguinte: o Brahma Muhurta, ele é o horário que vai mais ou menos de 4h24 a 5h12, tá? Considerando um nascer do sol às 6 em ponto da manhã. Então, os muhurtas, eles começam a partir... São variáveis, tá? Não é sempre o mesmo horário do relógio. Por quê? Porque o primeiro muhurta é o Rudra Muhurta e ele começa no nascer do sol. Então, se você considerar um nascer do sol às 6 da manhã, o Rudra Muhurta, ele é de 6 da manhã às 6h48. Um muhurta antes do nascer do sol é o chamado Samudra Muhurta. Então, o Samudra Muhurta vai de 5h12 às 6. Um Muhurta antes do Samudra Muhurta é o Brahma Muhurta. O Brahma Muhurta iria aí de 4h24 a 5h12, considerando 6 horas como o nascer do sol, entendeu? Se o sol nascer um pouco mais tarde, o Brahma Muhurta vai ser mais tarde. Se o sol nascer um pouco mais cedo, o Brahma Muhurta vai ser um pouco mais cedo. Mas o Brahma Muhurta, eles são 2 Muhurtas antes do nascer do sol, ou o Muhurta anterior ao nascimento do sol. Então, nesse espaço entre 4h24 e 5h12, é o horário que a pessoa deveria fazer Utishtet. Brahma Muhurta Utishtet. Você deveria se levantar da cama, você deveria despertar dentro dessa janela de 48 minutos. Swastorakshartamayushaha, swastaha, swastaha significa saúde, né? Raksha artha, raksharta significa para garantir a proteção. A palavra raksha significa proteção, né? Proteção da vida, muitas vezes a gente diz. E a gente vai ter um capítulo inteiro que chama Annaraksha Vijnana, então é o capítulo da proteção da vida, da proteção dos alimentos, da qualidade dos alimentos. Então, Raksharta significa a proteção. Proteção de quê? De Ayusha. Ayusha, a palavra Ayuhu significa vida, a palavra Ayusha significa a duração da vida, o tempo de vida. Então, você deve acordar no Brahma Muhurta Utishtet, Brahme Muhurta dentro do Brahma Muhurta Utishtet, Swastorakshartamayushaha, a pessoa que quer proteger a sua vida e garantir uma vida saudável, entendeu? Uma pessoa que quer ter uma vida inteira, que quer preservar a sua vida, preservar a saúde ao longo de toda a sua vida, deve se despertar no Brahma Muhurta. Hoje em dia, na prática,
a gente não faz essa recomendação de maneira tão estrita, eu pelo menos não faço. Eu digo para as pessoas, se elas puderem, pelo menos acorda antes do sol nascer, né? É um horário muito mais auspicioso. Agora, todas as tradições védicas, elas falam do Brahma Muhurta. Então, até as pessoas que estudam yoga, por exemplo, de vocês, os yogis dizem, o bom é acordar nessa janela aí do Brahma Muhurta. Por exemplo, a galera que faz Vipassana, normalmente acorda 4h30, 5 horas da manhã. A gente tende a dizer nessas artes dentro de meditação e yogas diversas, dizem que esse é o horário que a mente está mais calma, é o momento mais propício para meditação, para contemplação, para sacrifícios rituais, né, para louvar os deuses. Esse é o melhor momento, é o momento mais auspicioso, né? É aquele momento do dia onde a energia está totalmente plena, totalmente calma, antes de começar o agito para o sol nascer. No momento que o dia começar a clarear, a energia começa a subir, a gente começa a vibrar muito mais e essa calma ela tende a se dissipar aos pouquinhos, né? Eu tendo a não dizer para os pacientes acordarem Brahma Muhurta porque eu percebo que as pessoas, por causa porque o Brahma Muhurta é muito rígido, né? Elas acabam deixando isso para lá de todo, né? Então, já que eu não vou conseguir acordar 4h30 da manhã mesmo, eu acordo a hora que der, 8, 9, 10 da manhã. E aí eu digo para as pessoas, tenta pelo menos acordar antes do sol nascer. Isso já vai fazer toda a diferença na sua vida, entendeu? Ver o sol nascer. O que vocês sabem muito bem é que no momento que o sol nasce, o dia já estava claro, né? Aqueles de vocês que acordam cedo sabem, o dia já está totalmente azul antes do sol subir no horizonte, né? Então os raios solares, a energia já começou a agitar, mesmo antes do sol nascer. O Brahma Muhurta é aquele horário onde ainda está escuro, então a gente ainda se beneficia. É o momento mais calmo da noite, é isso que dizem os clássicos, entendeu? Então a primeira recomendação, a recomendação mais importante, e lembrem sempre, como eu sempre digo para vocês, a ordem ela é fundamental, e aqui não vai ser diferente. Então, a recomendação primeira que ele faz já de cara, primeiro porque é a ordem cronológica do dia também, né? O dia começa com você acordando. Então o Vagbata ele vai te dizer, já que o dia começa com você acordando, qual é o melhor jeito de acordar? E ele diz, o melhor jeito é você acordar dentro do Brahma Muhurta, antes do sol nascer, bastante tempo, né? Uns 40 minutos antes do sol nascer, para você garantir que você vai sentar para meditar, você vai contemplar o seu corpo, a sua mente no horário mais calmo, né? Você já vai estabelecer aí um parâmetro para todo o seu dia. Quando você acorda cedo e você contempla a calma que é possível existir na sua mente, aquilo ali vira um standard, um padrão que você pode aplicar ao longo de todo o seu dia. Agora, compara isso com a maneira como vocês às vezes acordam, né, muito comumente. Então, a pessoa já acorda com um despertador, já acorda alarmada, né, ela bota um alarme para tocar, ela já acorda com o celular na cara, ela já acorda olhando para o Instagram, para o Facebook, para o Snapchat, para o WhatsApp, ela já acorda absolutamente atrasada, com 30 mensagens e 18 e-mails para responder. Então, se você não vai acordar no Brahma Muhurta, se você não vai seguir 100% o que o Dinacharya Dhyayam está dizendo, pelo menos tenta chegar o mais próximo disso possível. Então, tenta acordar antes do nascer do sol. Ah, Matheus, não tem como. Então tá, acorda depois do nascer do sol, mas não acorda com o telefone na cara. Será que tem como? Então, assim, cada melhora incremental é uma melhora maravilhosa, é sensacional isso, entendeu? Então, tentem melhorar. E assim, se você falar, Matheus, eu quero seguir 100% o Ayurveda, pelo menos durante um mês. Então, olha aí, entre 4 e pouco e 5 e pouco da manhã, você deveria estar levantando da sua cama, né? Você tem que orientar, você vai calcular esse horário com base no nascer do sol. Mas assim, não precisa arrancar os cabelos. 1 hora antes do nascer do sol, você sempre cai no Brahma Muhurta. Então, guarda mais ou menos essa informação. Espero que isso tenha ficado claro. E vamos agora, como prometido, para o nosso minutinho de sânscrito. O capítulo ele chama Dinacharya, né? Eu vou tentar botar a palavra Dinacharya aí do lado para vocês. No sânscrito tem uma diferença muito grande entre o A e o A. Então é Dinacharya. Então o A ele pode ser o nosso A, que no Brasil a gente bota um acento nele e ele fica totalmente aberto. Mas o A, naturalmente, ele é A.
ele é um A fechado. Então a gente tem o A aberto e o A, que é o A fechado. São duas letras diferentes. Como é que a gente faz a distinção entre o A e o A? O A vem com um tracinho reto em cima dele. Até hoje, na nossa série, eu tinha posto um acento agudo mesmo, para a gente indicar, como no português a gente indica, que o A é aberto. Agora, eu vou começar a usar a transliteração correta, como vocês já perceberam, e eu vou botar um tracinho em cima do A, para dizer que ele é A, ele não é A. Dito isso, eu estou exagerando a pronúncia do Dinacharya, para vocês perceberem como é. Como, por exemplo, a palavra Samhita, ela é Samhita, com A maior no final. Eu sei que a gente ainda não estudou o alfabeto todo, mas repara que no final da palavra Dinacharya tem um tracinho. Então, essa letra que vem antes do tracinho é o Ya. Esse é o Ya. Você bota o traço do lado, ele fica A. Então, o A pequeno, ele é sempre embutido. A gente vai ver quando a gente olhar para as consoantes do Devanagari, né, do alfabeto do sânscrito, se você não botar nenhuma vogal, você subentende que tem um A aí no meio. Então, na palavra Dinacharya, você percebe que tem o D com o I, Di, o N, N, com o A, N, o Ch com o A, Ch, o R é mudo, né? E a gente vai estudar isso em breve. E o Ya com o A e A. Então é Dinacharya. Agora, tem uma observação. Quando a última vogal é pronunciada, normalmente a gente pronuncia ela mais fraca do que ela está escrita, tá? Então isso é um detalhe de pronúncia comum do sânscrito que diz pra gente o seguinte: a última vogal, ela sempre cai para o mais fraco, né? Essa é a maneira como a gente pronuncia normalmente. Então, mesmo que a palavra seja Dinacharya, a gente não pronuncia Dinacharya, a gente pronuncia Dinacharya, porque ela é A e aí ela cai para A. Essa é a maneira como a gente pronuncia, gente. Eu sei que isso confunde um pouco, mas é só para vocês saberem. Então, a palavra Samhita, ela está escrita Samhita, mas a gente não pronuncia Samhita, a gente pronuncia Samhita. Se a palavra termina com um A forte, ela normalmente é pronunciada com o A fraco. Se ela termina com o A fraco, ela é pronunciada sem o A. Então, por exemplo, eu moro na cidade Jamnagar. Na verdade, a palavra se escreve Jamanagara, mas ninguém fala Jamnagara, porque o A é fraco. O último A da palavra é fraco, então a gente corta ele. A gente pronuncia Jamnagar, sem o A. Entendeu? Então tem três coisas diferentes, três níveis de pronúncia aqui. Se a vogal ela é fraca, né? Se a vogal ela é forte e se não tem a vogal. Então, se não tem a vogal, você vai pronunciar a consoante seca, né? Sem nada. Se a vogal ela é fraca, você normalmente tende a pronunciar como se não houvesse vogal. E se a vogal é forte, você tende a pronunciar no final da palavra um grau mais fraco embaixo. Espero que isso tenha ficado claro. Eu não tenho nenhum problema se isso não ficou claro, porque todo vídeo agora a gente vai dar uma pinceladinha no sânscrito e vocês vão aos poucos integrando esse conhecimento, tá? Eu só tô falando isso porque vocês vão me ver muitas vezes falando Dinacharya e não Dinacharya. Vocês vão me ver pronunciando Samhita e não Samhita, porque o último A, que é aberto, na verdade, porque ele terminou a palavra, ele cai para a pronúncia mais fraquinha. É assim que a gente pronuncia no sânscrito, tá? Então, isso é muito comum e vocês vão ver isso acontecendo bastante, né, ao longo dos nossos estudos. Então esse foi o nosso minutinho de sânscrito aí. A gente hoje viu a diferença entre o A e o A, né? Então o A, ele é a vogal fechadinha e o A é a vogal mais aberta. A diferença deles vocês vão ver aí do lado, como ele se escreve, né? É como se fosse um 3 com um traço, uma barra e um traço em cima, o fechado A, e a diferença do A para o A é que ele tem mais uma barrinha do lado, né? Você vai ver a presença do A aberto sempre que vai ter uma barrinha do lado da consoante, tá?
Espero que tenha ficado claro. Procurem aulas e professores de sânscrito se vocês querem se aprofundar nisso de forma mais detida. Eu já comentei com vocês que tem o canal do Jonas Massetti, eu sempre recomendo o canal do Jonas, que é bem legal, e tem alguns vídeos falando sobre sânscrito, né, dando aulas de sânscrito. Recomendo, eu não sou professor de sânscrito e a princípio a gente não vai ter um curso de sânscrito dentro do Vida Veda, né? Pelo menos nesse primeiro momento, não. E eu sei que esse minutinho não vai ser suficiente para vocês aprenderem Devanagari, né? Então é muito melhor que vocês procurem se aprofundar nisso, se assim for a vontade de vocês. Esse era o shloka e o comentário de sânscrito que eu queria fazer com vocês hoje. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro para a gente continuar a leitura do capítulo de Dinacharya. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês que já fizeram parte, estão fazendo parte do nosso grupo no Patreon, né? A gente já começou nossa leitura e agora vai de vento em popa, agora a gente não para mais. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.